No último vídeo discutimos sobre o medo de estarmos errados, chegando à conclusão que mesmo errados os seres humanos tendem a não querer serem corrigidos, buscando sempre aquilo que é mais vantajoso para ele. O que soa contraditório, pois se existe o medo de estar errado, deveríamos correr automaticamente para aquilo que é certo. Mas na prática não é bem isso que acontece. Quem nunca continuou discutindo mesmo depois de ter sido refutado, não é mesmo? Por uma questão de honra, de dignidade. Deixei uma pergunta no último vídeo que vou adorar ler todas as respostas. Provavelmente elas vão ser tão profundas quanto a questão abordada neste vídeo, que basicamente busca entender o porquê da gente ter medo de estar errado, ao mesmo tempo que nos recusamos a uma correção. Se queremos estar certos, por que não gostamos de ser corrigidos? Certamente o ser humano busca incessantemente pelo bem. O problema é que isso não nos faz bons. Mesmo que o ser humano busque coisas boas, não significa que ele faça parte dessa categoria. Eu posso buscar o belo, o que não significa que eu seja belo ou que eu faça coisas bonitas. Eu posso buscar a verdade, o que não significa que eu seja verdadeiro. Que a utilidade é uma característica do bem, isso já sabemos. Mas os bens só são úteis com a presença da sabedoria. Todas as coisas que consideramos como boas, como a riqueza, a beleza, a força, se usadas de maneira errada ou exageradamente, tornam-se ruins. E seria burro admitir que você buscar por essas coisas te torna um ser humano melhor, porque, por óbvio, todas as coisas boas podem ser adquiridas injustamente. Isso dá ênfase à possibilidade de sermos errados buscando algo que é bom. As pessoas gostam de seus semelhantes porque o agradável é encontrar os seus discursos nos pensamentos de outrem. Por isso, um tirano sempre quer alguém como ele. Nem tão mal para evitar inimizade, nem tão bom para que por inveja não o mate. Por isso, devemos avaliar a nós mesmos, sempre que estivermos discutindo sobre algo para não nos tornarmos como um tirano. Sempre que examinamos algo em vista de algo, a nossa reflexão é sobre aquilo do qual se faz o exame, e não sobre aquilo que se investiga. Por exemplo, quando procuramos um remédio para os olhos, procurando saber se ele é bom ou não, nós na realidade precisamos de conselhos para os olhos, e não sobre o remédio que não seria necessário caso tivéssemos cuidado deles desde o início. Mas como somos desesperados pelo agradável e o prazer imediato, nos focamos mais no resultado do que nos cuidados que devemos ter para nos curar e não adoecer novamente. Quando estamos discutindo, sabendo que não temos mais razão, na realidade nós estamos buscando o prazer imediato de vencer o debate. O foco deixa de ser o certo ou errado e passa a ser sobre nossa satisfação pessoal e que se dane o bem. Voltando para a analogia, o que queremos é aparentar estarmos curados. O problema é que mesmo que isso funcione, a realidade é que ainda estamos doentes. O que fazemos é beber do remédio, aparentando uma cura que nada vai adiantar se não nos tratarmos para não adoecer novamente. Só tem um problema. Os cuidados necessários são dolorosos e exigem esforço. E da mesma maneira é a correção. Às vezes a correção vem em forma de castigo. E ninguém gosta de ser castigado. Há algo curioso no castigo. Muitos pensam que ele é dado em vista de algo que foi cometido. Mas na realidade, o castigo é aplicado visando o futuro e não o passado. Por exemplo, uma pessoa que é presa por roubar não está sendo castigada pela justiça para corrigir o roubo, porque não há como mudar o passado. Um ladrão é preso, na realidade, para não roubar no futuro. Portanto, o castigo é aplicado visando suas ações no futuro, e não no passado, pois essas não têm mais como alterar. O castigo, na realidade, só te limpa quando você altera suas ações. Até lá, você merece e vai continuar sendo castigado até mudar seu comportamento. Isso é justiça. E justiça é bom. E sendo bom, é belo. E sendo mal, que não é belo, logo não é agradável e nem preferível. Ser castigado limpa do que for feito. E mesmo sendo desagradável, o castigo é como ir ao médico. Ambos são dolorosos e desconfortáveis, mas ambos fazem o bem. Libertam de um mal. Tentar fugir da correção é como um receio infantil de ir ao médico por ser desagradável e fazer doer. Hoje vivemos em uma era onde todos buscam o agradável ao invés do melhor. Muitos se utilizam de argumentos e da persuasão para fugir da correção. Mas de que adianta ganhar o debate se corremos o risco de viver de uma maneira injusta e corrupta? Sabe, antes de Sócrates morrer, ele passou mais tempo na prisão do que deveria. A sentença não foi rapidamente executada por celebrações religiosas que na época eram prestadas ao deus Apolo, que teria ajudado Teseu a matar o Minotauro. Durante esse tempo, um de seus amigos, chamado Criton, conseguiu arrumar um jeito para ele fugir, mas Sócrates recusou a ideia. Por toda a sua vida, ele tinha defendido e procurado entender coisas como a coragem, a verdade, a justiça. De modo geral, buscou tudo aquilo que era correto. E no fim, preferiu assumir sua sentença, atrair a sua pátria e aquilo que acreditava. Porque mesmo que tivesse sido acusado injustamente, ele decidiu cumprir com seu dever de cidadão e honrar com a cidade que cresceu. Mesmo que o mal tivesse atingido, para ele não era justificável pôr de lado seus princípios, que mesmo sob a desgraça ainda lhe eram os corretos. Fazer o que é justo, mesmo sob uma situação injusta, é fazer jus à justiça
e aquilo que é bom. Ao honrarmos a justiça, mesmo sendo injustiçado, é cumprir o nosso dever para com ela. Se o mal é o que prevalece na prática da injustiça, conclui-se que praticá-la é pior do que sofrê-la, pois o pior dos males é um homem corromper a própria alma. É incrível como um homem tenha tido tal determinações por seus ideais. Morrer por aquilo que é certo, manter com a própria palavra e aguentar o peso do dever que é honrar sendo afetado negativamente ou positivamente, não pagando mal com mal. Às vezes me pego observando a mim mesma, tentando negar realidades e até mesmo meus próprios princípios em busca de manter a razão com pessoas insignificantes em debates insignificantes que nada servem senão para alimentar meu próprio ego. Me envergonho ao ver que, por muito menos eu fugiria. Um dia eu quero ser capaz de não voltar atrás, de enfrentar a realidade e, acima de tudo, estar disposta a morrer por aquilo que é certo. Mais vale ser morto por proteger o bem do que viver tentando destruí-lo.